sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vozes do Coração. Hoje, um episódio especial. Sempre falamos sobre a jornada de vida das pessoas. Nem todos sentem a vontade para falar sobre a sua jornada. Muitos querem falar sobre outros assuntos gerais, cultura, a própria cultura, as experiências, os projetos. E esse quadro foi criado para isso. Uma grande pessoa que está aqui do meu lado, a nossa soror Elga. Elga, como sempre, um prazer tê-la conosco. Boa tarde, César. É um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de poder compartilhar um pouco com você e com o público sobre a minha experiência de vida. A honra é minha. Fica na paz. A gente vai ajustando, mas é muito legal pra gente ter você nesse novo quadro. Estreando o novo quadro. Existe uma música do grande Raul Seixas que é intitulada Coisas do Coração. E ela fala mais ou menos assim, ó. Vou pôr aqui pra você. Quando o navio finalmente alcançar a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não. Vozes do Coração. Elga, no nosso canal, as protagonistas são as vozes do coração. E para você, são vozes ou são coisas? Por quê? As coisas que eu encontrei pela vida fazem com que em meu coração, eu escute vozes, tá? Então, eu comecei a escutar vozes no meu coração aos 12 anos de idade, quando eu ouvi pela primeira vez aquela música de São Francisco de Assis, que se tornou minha meta de vida. Então, eu acredito que sejam vozes. Maravilhoso, obrigado. Deixa eu colocar na geral aqui, estamos na geral. Elga, obrigado. A gente já começa o assunto. Eu só tenho que fazer um merchanzinho aqui, agradecer nossos apoiadores e a gente já volta, tá bom? Pois não. Para! Não podemos deixar de agradecer também a Kika Seixas, Vivi Seixas, toda a família do Raul Seixas e seus parceiros pela autorização que nos deram. Beleza, pessoal? Queria falar primeiramente do Dr. Edson Milton. Tá com índice metabólico alterado, problema com emagrecimento, saúde tá lá, colesterol alto, pré-diabético, tá com algum problema assim? Procura Dr. Edson Milton, é médico que atua com nutrologia e saúde integrativa com foco em emagrecimento. Fala que foi do canal Vozes do Coração para ganhar aquele descontinho maroto. Temos a doutora Ana Flávia. Ana Flávia é médica que atua com dermatologia clínica, estética e tricologia, que é saúde capilar. E aproveitando, eu queria só pôr um plus aí, que vocês também podem ser nossos apoiadores. Não é uma coisa obrigatória, mas tá vendo aí o QR Code na tela. Lê o QR Code, tem o Live Pix lá, dá para mandar qualquer valor, não é obrigado. E quem quiser, nos apoia, tá bom? Elga, por enquanto nós estamos na geral. E é o seguinte, vamos começar? Conta pra gente quem foi a Elga, quem é a Elga, quem você espera ser no futuro. Eu sei que eu já falei que esse episódio não é sobre isso, mas vamos pôr um pouquinho disso também pra gente situar o pessoal. Elga, eu gosto de perguntar o que molda a tua jornada, o que te trouxe até aqui, que a gente gosta de ver isso no podcast. Mas faz o seguinte, vamos facilitar. E fala pra mim quem foi a Elga. Bom, eu sou filha de imigrantes alemães por parte de mãe e austríacos por parte de pai. Tenho nacionalidade austríaca e a parte de criança, futuro, eu pretendo falar no final, tá bom? Bora. O episódio é seu. Certo. Eu sou uma pesquisadora nata. Eu não posso ver nada que eu já vou pesquisando. Eu trabalhei na Bayer e trabalhei no consulado da Áustria e Câmara de Comércio Áustria-Brasil. Com isso, eu agradei a parte materna e a parte paterna. Os dois ficaram satisfeitos. Eu sou formada em alemão
para estrangeiros pela Universidade Maximilian Universität de Munique. E esse curso, ele me proporciona a possibilidade de lecionar alemão para qualquer nacionalidade na Alemanha. Eu aprendi literatura, história, a parte política, geográfica da Alemanha, e fiz outros cursos também na Alemanha, e tive a oportunidade de visitar de norte a sul, leste a oeste, toda a parte histórica, que eu sempre tive muita curiosidade, né, de conhecer, por exemplo, o castelo onde Lutero traduziu a Bíblia, a casa do Goethe, a cidade de Carlos Magno, o castelo do Luís da Bavária, que é aquele castelo lindo, que parece do Walt Disney. Então foi uma época muito rica da minha vida. E a Bayer sempre me ajudou também, custeando viagens de cursos que ela gostaria que eu fizesse na época. Quando saí da Bayer, eu entrei no consulado da Áustria como gerente de marketing e lá trabalhei 15 anos. Aí eu também fiz várias viagens para Viena, para Salzburg, Innsbruck, mas eram viagens curtas, de 15 dias, eu não podia explorar demais. Então eu consegui me realizar, como é que eu posso dizer, profissionalmente, tá? Estudando, trabalhando, constituindo família e construindo patrimônio, mas faltava algo em mim. Faltava uma realização espiritual, uma realização, como é que eu posso dizer, do coração, a voz do coração. Maravilhoso! Né? Então, há 2 anos, 3 anos, eu resolvi pedir demissão do consulado da Áustria, uma coisa que ninguém faz. Meu Deus. Eu falei, está na hora de eu viver. Eu já tinha me aposentado, eu não sou uma pessoa materialista, eu já tinha o suficiente para mim. Então eu pedi demissão, o cônsul falou, Elga, trabalhe mais um pouco. Eu falei, não, eu quero viver. Ele falou, então trabalhe mais 1 ano. E eu treinei 2 pessoas para ficar no meu lugar. Eu trabalhava 12 horas por dia e tinha um bloco no meu criado mudo, no qual eu anotava coisas à noite. Meu sono não era contínuo. Então eu treinei 2 pessoas para ficar no meu lugar. E aí eu saí. De lá para cá, eu tenho viajado o mundo. A Europa, tá? Porque eu já fui uma vez para os Estados Unidos, mas eu gosto da Europa, eu gosto de cultura, eu gosto de tudo que é antigo. Então eu fiz em 2023 uma viagem maravilhosa para a Espanha e Portugal, com uma antropóloga amiga minha, intitulado Santo Grau e o Caminho dos Templários. E lá eu pesquisei a vida dos templários que não foram mortos na época da caça aos templários, né? Sim. E o Santo Grau e a lenda do Rei Arthur. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu me realizei muito. Em Ilha de Maiorca, eu conheci o alquimista Raimundo Lully e com ele eu tive uma experiência muito especial. Uma experiência que eu vou contar numa outra oportunidade, se você me permitir. Porque terão várias. Hoje eu tenho uma surpresa que eu gostaria de falar sobre a história dos celtas depois que eu terminar minha pequena biografia. Vambora. Em 2024, eu fiz a viagem que eu sempre quis fazer na Áustria, porque na Alemanha eu conheci de norte a sul, leste a oeste, então eu realizei o sonho da minha família alemã. Conheci a casa da minha avó, eu conheci
a casa do meu avô, a igreja onde eles se casaram, o hotel da lua de mel. Então a parte alemã estava satisfeita, mas faltava a parte austríaca. Então em 2024 eu conheci também a cidade onde meu pai ficou durante o período da Segunda Guerra, que meu pai ele era criança quando a Segunda Guerra Ocorreu, né? explodiu, né? Sim. E fiz as minhas pesquisas, tá? Além de Viena, eu fui para a República Tcheca. Em Praga, eu conheci o castelo onde o imperador austríaco Rudolf von Habsburg, o pai dos alquimistas, morou. E lá ele recebia Giordano Bruno, por exemplo, o filósofo, que era admirador do Raimundo Lully de Ilha de Maiorca, que viveu 200 anos antes, né? Frequentava o Museu da Alquimia. Eu sou fascinada por alquimia. O Castilha sabe disso. E o Marcos Rogério também sabe disso, da morte. Dois grandes. Foi maravilhoso o aliás, episódio com eles. Aliás, eu quando encontro com os dois, eu não paro de fazer perguntas, né? Então, eu fiz várias descobertas. E uma delas é a que eu vou falar hoje, depois, mais tarde. Que eu descobri uma cidade que é Hallstatt, que foi o berço da civilização celta. E essa cidade eu fui visitar no dia do meu aniversário. Foi um presente divino para mim. A minha vida toda eu sempre fiz criações mentais sem saber o que estava fazendo. Eu sempre tinha essa foto dessa cidade nas folhinhas, sabe, desde criança. E eu falava, mas que cidade linda é essa, né? Eu queria tanto conhecer, mas para ir para lá era tão difícil, sabe? Porque não tinha trem, você tinha que fazer uma mini excursão, sabe, de ônibus. Então, só estando de férias mesmo, ou tendo tempo disponível. Então, essa vez eu tinha. E eu fiz com uma excursão, com um guia turístico, e foi uma viagem de, acho que 18 horas. Fui de manhã, voltei no final da noite. E lá eu conheci uma mina de sal. Eu vou falar sobre essa cidade daqui a pouco. E em 2025, eu fui, que foi ano passado, eu fui novamente para Viena, mas dessa vez eu fui com um companheiro, que quando eu voltei em 2024, eu fui recebida na MORC pelo Paulo Neto, que é da MORC, e que é meu companheiro atual. Então eu tive o prazer de ser a guia turística dele em Viena, e nós fomos para lá em outubro, e ele ficou encantado, que ele não conhecia Viena. Deixa eu te cortar um pouco, eu vou pôr aqui na câmera geral, porque, Paulo, o senhor era para estar aqui na produção com a gente, viu? Ai. Depois a gente conversa, viu? Na próxima ele vem e vai falar sobre a experiência dele, porque o Paulo Neto, ele é da MORC também, a gente já se conhecia há 3 anos, e quando eu voltei da Áustria, eu não sabia, ele era meu seguidor, que eu tenho um grupo. Fala sobre o grupo, por favor. Eu vou falar sobre o grupo. Eu tenho um grupo Quando eu saí do consulado, eu formei um grupo chamado Evolução Cósmica, porque eu adoro filosofia. E nesse grupo eu tenho hoje quase 11 mil seguidores. Que maravilha. 5 mil no grupo e 6 mil na página. Esse grupo aí, a página fica em que rede? No Facebook. No Facebook. E lá eu compartilho espiritualidade, história, viagens culturais, trabalho social e filosofia. Que maravilha. Então, o Paulo era meu seguidor, eu não sabia, e o Paulo eu já conhecia na MORC, que a gente fazia parte de um grupo de reflexões do Reinaldo. Reflexões Rosa Cruz. Grande Reinaldo, pô, queremos você aqui. E o Paulo fala alemão, e a gente tem muita coisa em comum. Então, ele me recepcionou na viagem de 2024 com um famoso cumprimento austríaco. Grüß Gott. Eu falei, mas você fala alemão? E eu não sabia que ele falava alemão. E a gente está junto já há 1 ano e meio.
Bom, meus hobbies são também filosofia, Nietzsche é meu principal filósofo, que eu adoro. Sócrates, Platão, eu gosto também de mitologia egípcia, grega e outros. Literatura alemã, não preciso falar que eu gosto, eu adoro Goethe, Schiller e outros. Psicologia, Jung. Ontem, inclusive, nós fomos, eu e o Paulo, no Museu da Imagem do Som, ver a exposição do Jung, foi fascinante. E alquimia, né? Bom, esses são meus hobbies. Sou da Mork já faz uns 5 anos. Estou no 7º grau de templo. E lá eu me realizo muito, tá? E o meu grupo tem como objetivo entender o ser humano e suas conexões com o cosmos. E como dizia Mircea Eliade, que é um livro que eu li, que eu gostei muito, o homem só se torna humano quando ele imita os deuses. E eu gosto também de uma frase de Platão, que o homem é um microcosmo do macrocosmo. Bom, essa é a minha biografia. E o que eu queria falar também, que eu sou formada, eu resolvi fazer isso com 40 anos, uma segunda faculdade. Eu queria mesmo fazer psicologia. Sim. Como hobby, porque eu já tinha uma profissão. Com o alemão eu fui muito bem sucedida na minha vida, sabe? Alemão é uma língua que não é qualquer um que sabe aqui no Brasil. Então, te abre muitas portas. Mas eu fiz como hobby. Eu queria fazer psicologia para poder entender melhor o ser humano, que eu nasci para poder entender o ser humano. É uma coisa que me fascina. Então, eu queria fazer psicologia, mas o meu trabalho na Bayer me impedia de ir até a Liberdade fazer na FMU um curso de psicologia. Então, eu fui na Inhambi Morumbi, que eu morava no Campo Belo na época, e eu quis fazer uma faculdade ali na Inhambi Morumbi, que é na Casa do Ator, na Rua Casa do Ator. E aí eu não olhei o nome da faculdade, eu olhei o currículo. Encontrei. Pedagogia para adultos, com especialização em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Hoje não existe mais isso, só tem pedagogia para criança, e não era o caso. Eu fiz essa faculdade e lá eu me realizei, eu não precisava estudar. Era só prestar atenção na aula, eu tirava 10 em tudo. Tinha antropologia, filosofia, mitologia, antropologia e todas as gias da vida. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A partir daquele momento, eu passei a entender todo o problema. Bert Hellinger, por exemplo, eu não falei sobre ancestralidade, né? Eu passei a entender as complicações que uma família tem, sabe, os problemas que uma família enfrenta, que todos os karmas, a maioria dos karmas existem dentro de uma família, que você tem que aprender a se relacionar. E eu passei a ser muito mais flexível com a própria família, porque com as pessoas você escolhe seus amigos, certo? Família não dá. Bom, esse é meu pequeno resumo da minha vida, tá? E hoje eu gostaria de falar sobre os celtas e os druidas. Pois é, tinha até uma pergunta. Você tem alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta relacionada a isso, é o seguinte, porque até entrou essa história do grupo, e tem isso, o grupo você fala sobre as coisas tal, e tem essa coisa da pesquisa sobre os celtas. Antes de você falar sobre a pesquisa dos celtas, como é que você chegou nisso de se interessar por mitologia, pelos celtas? Sim. Bom, você quer que eu fale a verdade? Nada mais que a verdade. Bom, solta o que você se sentir à vontade. Eu nasci com cabelo vermelho, mas muito vermelho. Sou ruiva. Até hoje meu cabelo é natural, mas ele vai ficando mais aloirado com o passar dos anos. Então até os 30 anos ele era cor de cobre. E você enfrenta uma série de
Hoje não tanto, tá? Mas na época você enfrenta uma série de preconceitos. Na escola, ou às vezes até na própria família, né? Porque eles associavam cabelo vermelho a cabelo. No passado, as bruxas eram. As ruivas iam para fogueira na época da Inquisição. E eu, como falei, eu sou libriana, tenho um forte senso de justiça. E mais a oração de São Francisco de Assis, que eu descobri na adolescência. Então eu queria transformar o mundo, né? Então essa injustiça das ruivas e a própria experiência que eu tive me fez eu querer descobrir a origem das ruivas. Isso depois dos 40, né? Porque antes eu não tinha tempo. Eu tinha que me formar, constituir família, patrimônio, uma série de coisas. Mais ou menos uns 14 anos 12 anos eu conheci um ufólogo. Ele mora em Atlanta e tem um apartamento aqui em São Paulo, no mesmo prédio que eu moro. Ele me falava muito de ufologia e de um encontro que ocorria uma vez por ano em Curitiba. Eu nunca tive chance de participar desse encontro porque eu trabalhava demais. Até que há mais ou menos, eu me perco no tempo, uns 6 anos atrás, 7 anos, eu participei desse encontro em Curitiba. Eu não me lembro o nome do encontro, mas era um encontro multidisciplinar. E nesse encontro eu conheci uma antropóloga, Clóris, que é minha grande amiga, o Átila, que é o René Martin, ufólogo, e outros, tá? Então, eram 3 dias, enquanto todo mundo pulava carnaval, eu estava dentro de um hotel, trancada, num seminário de 3 dias, participando e aprendendo. Eu sempre fui nerd mesmo, então estava lá aprendendo coisas. Ufologia, antropologia, cultura maia. E nesse encontro, o René Martin fez uma palestra sobre druidas. Minha orelha fez assim, toim. Peraí, vou pôr na câmera, pus aqui na geral, vou pôr a coisa. Como é que fez sua orelha? Mostra pra eles. Eita, nós. Por quê? Porque na pior época da minha vida, não vou falar por quê, eu estava num momento muito difícil, já me recuperando. Aquele momento que você precisa muito de Deus. A famosa noite negra da alma. Sim. Ao lado da minha cama estava um ser com uma túnica branca, com capuz, igual do druida. Só que eu não conhecia a druida. Com as mãos assim, rezando. E eu acordei de manhã e vi esse ser. Eu nunca tinha visto nada. Eu fiz assim com as mãos. Falei, não, eu não estou vendo, eu estou sonhando. O ser estava lá. E eu pedi para Deus, por favor, eu era tão ignorante na época, sabe? Por favor, eu morro de medo de fantasma. Eu não quero ver mais, eu não quero mais ver essas coisas. Eu nunca mais vi. Eu sou uma pessoa sensitiva, eu sempre senti coisas, até premonições eu já tive, mas visão eu não quis ter. E nessa palestra, ele falando dos druidas, eu cheguei à conclusão que eu tinha visto um druida. Aí, isso já faz então Faz muitos anos que eu tenho pesquisado a origem das ruivas, sabe? Faz mais de 15 anos. Mas os druidas mesmo, acho que faz uns 7, 8 anos que eu tenho pesquisado. E aí esse ufólogo, que era meu amigo, né? Ele falou assim, assista o Merlin. Então eu comecei com o Beabá, né? Rei Arthur, Excalibur, a série da Netflix do Merlin. Eu assisti inteirinha, eu devorei a série. Eu me identifiquei demais com eles. Depois eu comecei a pesquisar mesmo. Eu tenho amigos da Irlanda, amigos da França, amigos em tudo quanto é lugar. E aí
o Facebook agora tem a tradução, eles me mandam textos e aí aparece a tradução. Eu consegui muito material que eu publico no meu grupo. Então, eu consegui muita informação. E a Clóris é uma antropóloga mexicana que teve uma escola de... Ela formou 2.500 antropólogos, né, em Barcelona. Legal. E ela me falou assim: Helga, pelo que você me contou e pelo que eu conheço de você, você já foi uma druida. Por isso que ele tentou se comunicar com você. Então a gente pode falar, vou até pôr a câmera na geral, tô te cortando, mas é o seguinte. Então isso aqui... Foi uma experiência paranormal que eu tive, entendeu? Sim, não, e não só isso. Isso aqui ele passa a deixar de ser só uma pesquisa e é como se fosse um resgate tua própria origem. E eu vou contar mais uma coisa, que eu não pretendia chegar a tanto, mas me emocionou. Eu acho que eu devo. Quando eu voltei de Hallstatt, em 2024, eu contei para o Reinaldo isso. Revelações. Eu fiz uma meditação. Sei. E eu fiquei muito emocionada. E naquela meditação, eu transcendi. E tinha um círculo de druidas em volta de mim e todos com uma espada na minha cabeça. Uma iniciação, Aí o Reinaldo falou: Helga, uma recepção. É uma iniciação e você precisa saber o que você vai fazer. Eu falei: eu ainda não sei, porque é tudo muito novo para mim. Aí logo em seguida conheci o Paulo e o meu ano foi muito conturbado e o meu filho estava doente, sarou, e eu tive um ano muito complicado. E aí, hoje é a primeira vez que eu estou falando do assunto. Que legal. Não, e não só isso, né? Que turbilhão, deixa eu pôr de novo a câmera aqui, mas assim, que turbilhão de coisas para você chegar naquele nível, porque acho que a gente até conversou em off ali da necessidade de transmitir conhecimento, que a gente vai falar mais para frente. E é muito louco isso, porque você passa a olha que interessante, né? Vamos refletir. Você passa a ter uma necessidade de um suposto resgate da sua origem, que seria a sua pesquisa, ao passo que depois ou antes, não sei, você acaba sendo recepcionada por esse grupo de druidas que te dão essa iniciação ou te recebe, eu falo, você faz parte da gente, mesmo que simbolicamente, da maneira que você se projetou, e vem tratar do assunto, trazer de coisas que você já estava envolvido, ufologia, ou seja, a transmissão do conhecimento, toda essa necessidade de levar uma verdade, uma história melhor, uma realidade melhor para as pessoas, vindo desse resgate, às vezes, de nova, mas que vem com essa... Você sabe, você está sempre ligada nessa transmissão. E você não sabe, né? da maior. Eu já sabia, com 12 anos, por que eu gostava tanto de São Francisco de Assis. Porque ele usava, de certa forma, uma túnica semelhante à dos druidas. Mas como eu não conhecia druida, não conhecia a história, eu me identifiquei com a meta de vida dele e com a túnica dele, que vocês vão ver mais à frente. A vida que ele teve é muito parecida com a do druida. Que demais. Bom, Helga, eu queria aproveitar, isso eu também não estava no script, mas vamos conversar aqui? Vamos. É online, hein? Não tem como negar. Vamos convidar o cônsul e o ufólogo para vir conversar com a gente. O novo quadro tá aí, tá liberado. Vamos falar sobre a cultura, a experiência, como chegar, o porquê, a vontade. Aqui, a aula tá aberta, aqui a tela. É isso. Como é que chama? O ufólogo é René Martin. Não só ele, o cônsul, mas o Limite ao Céu. O limite é o céu. Vamos lá. Bom, é o seguinte, eu vou fazer uma breve introdução na mitologia, tá? Porque todos achavam que os celtas e os druidas vieram da Irlanda. Então, para depois entrar na Áustria, tá bom? Vai tranquilo, vamos lá.
há 20 mil. Então, mitologia sem documentação. Isso é lenda, tá? Eu não tenho como provar. A história eu tenho como provar, certo? Certo. Então, há mais ou menos 20 mil anos, tá? Isso aí eu tenho a fonte do ufólogo Eval Elan, tá? Da revista Ultra Plus. Há mais ou menos 20 mil anos, os espíritos já se preparavam, uma nova raça, uma nova cultura queria surgir na Irlanda, tá? Quando uns seres Sidi, se fala aos Si, multidimensionais, iriam descer da calota polar, hiperbóreo, até a Irlanda e lá formar uma terceira classe de druidas. Isso há 20 mil anos atrás. 20 mil anos, estou falando de espíritos. Tá? Quando que isso aconteceu? Há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Tá? Aí sim, os humanos, que eles chamavam de semideuses, Tuatas de Danann. Tuatas de Danann eram seres humanos que os celtas chamavam de deuses, mas eles não eram deuses, tá? Eles foram o quinto grupo a povoar a Irlanda. Só que eles eram mágicos, porque eles receberam dos Sidis, que eram aqueles espíritos, eles receberam poderes mágicos. Eles desceram do hiperbóreo numa nuvem, não foram em barcos, não, e nem a pé, nem. Eles desceram numa nuvem e foram povoar a Irlanda. Guerrearam lá com o povo anterior e venceram a guerra. Tá. O povo viveram na Irlanda mais ou menos uns 150, 200 anos. E essa fase ficou clara? Tá, claríssimo. Ficou clara. Tá. Bom, vocês já ouviram falar dos milesianos. Os milesianos eram uma raça de celtas que viviam na Península Ibérica. Tá? Isso aí se tem registro. Eu fui pesquisar da onde vieram os milesianos, porque eu não me contento só com Península Ibérica. Eu vou cavar da onde vieram. Bom, eles vieram de uma cidade chamada Cíntia. Cíntia, que foram parar no Egito na época de Moisés. Nossa. Depois, na época das pragas de Moisés, depois eles foram para o mar Mediterrâneo, andaram por 400 anos até pararem na Península Ibérica. Então você vê que é muito antigo, né? Na Península Ibérica, eles construíram uma grande torre chamada Torre de Hércules. E dessa torre eles avistaram a Irlanda. Aí falaram assim, vamos para lá. Numa viagem pacífica. Tá? Aí foram para lá. Só que os reis, 3 reis dos Tuatas de Danann, assassinaram o neto do chefe dos milesianos. Aí surgiu uma guerra. Aí os milesianos mandaram 36 navios, guerrearam com os Tuatas de Danann e venceram a guerra e tomaram a Irlanda. Bom, o que aconteceu? Os milesianos, então, ocuparam a Irlanda, os Tuatas de Danann perderam a guerra
e se transformaram naquela raça inicial que vivia no Polo Norte, Cid, e foram viver nos montes, no subsolo e atrás das brumas. Vocês se lembram dos filmes As Brumas de Avalon? Sim, eu tava na língua para falar. Pô, é isso. Então, se vocês querem saber quem são, que mitologia é essa, é só assistir As Brumas de Avalon, tá? É as fadas, né? Então, esses seres eram seres tão bonitos, tá? É uma raça bonita, são seres altos, magros, cabelo dourado, eles são multidisciplinares, eles brilham, eles vivem entre duas dimensões, entre o além e a dimensão humana. Mas eles não podiam mais viver como seres humanos. Essa é a mitologia irlandesa, certo? Certo. Então, os milesianos ficaram lá e se transformaram nos celtas irlandeses. Só ajusta um pouco o microfone para você, por favor. Tá. Bom, essa é a mitologia da Irlanda. Então, até pouco tempo atrás, só se falava em celtas da Irlanda, celtas da Escócia, que foram para a Espanha, que foram para Portugal e tudo mais. Quando eu fui para a Áustria em 2024, agora eu vou falar da bendita cidade de Hallstatt, né? Que eu descobri aquela cidade, aí eu comecei a pesquisar. Agora eu tenho fontes, eu tenho dados, quem quiser eu posso compartilhar. Até 1838, achava-se que a cidade de Hallstatt era de 1500 a.C. Então, até então, podia ter Irlanda, podia ter Hallstatt, estava todo mundo ali, certo? Mas descobriu-se um artefato de metal do período neolítico, datado de 5.000 anos antes de Cristo. Meu Deus. Que fez dessa mina de sal que eu visitei, eu coloquei os pés lá dentro. A mina de sal e a cidade e o local mais antigo da humanidade. Essa mina de sal tem 7.000 e poucos anos de existência. Você já imaginou uma coisa dessa? Aí eu fui fazer um comparativo para não me perder no tempo. O povo africano é o berço da humanidade, 300.000 anos. Os indígenas, de 14 a 60.000 anos. Atlântida, 9.600. China e Celta empataram, 5.000 anos antes de Cristo. Egito, 3.200 anos. Noé nasceu em 2.900 antes de Cristo. O dilúvio aconteceu em 2.348. Os germânicos, 2.000 a.C., gregos, 2.000, maias, 2.000 a.C., Moisés viveu em 1.279 a.C., e os milesianos, na Irlanda, invadiram em 600 a.C. Dá para entender que os celtas em Hallstatt, na Áustria, foram o berço da civilização da Europa. Espetáculo, hein? Gente, Olha. Quando eu descobri isso, eu descobri a origem das ruivas, a origem do meu pai, a minha origem. Vocês conseguem imaginar a emoção que eu senti no dia do meu aniversário e depois que eu voltei? Porque eu estava há tantos anos, desde os 40, tentando descobrir a minha origem. Eu não sabia por onde começar. Bom, quando eu falo a minha avó alemã,
ela não era só alemã. Porque eu também pesquisei, um outro dia eu gostaria muito de falar sobre a dinastia dos austríacos, dos Habsburg. Eu descobri que no ano de 900 e pouco, na cidade de Pfullendorf, onde a minha avó alemã nasceu a matriarca da dinastia austríaca. E essa cidade foi uma cidade imperial austríaca até antes da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, agora eu não me lembro, mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Então, quando o cônsul falava para mim, você é metade alemã, metade austríaca, eu falava, não, eu sou 2 vezes austríaca, porque a cidade de Pfullendorf era uma cidade imperial austríaca dentro da Alemanha, e meu pai é de Viena, austríaco, então eu sou 2 vezes austríaca. Que demais. É isso, gente. Bom, o que eu quero dizer também que o rio Danúbio, os celtas fundaram a cidade de Viena no ano de 500 a.C. A cidade na época chamava Vindobona. O rio Danúbio, que corta lá de cima até o final da Áustria, é um dos rios mais, se não me engano, o maior. Eu não vou falar porque eu não tenho certeza, mas é maior que o Reno. É uma homenagem à deusa Danu, a deusa dos celtas. Ele desempenhou um papel muito importante na civilização celta porque ele servia como meio de transporte, tá? E os celtas, eles se instalaram inicialmente nos Alpes, Alemanha, Suíça e Áustria. Então, os celtas que ficavam em Hallstatt, eles subiram pelo Danúbio, foram para a Irlanda, foram para a Escócia, foram para o berço do rio Danúbio, tá? Para depois descerem e fundarem Viena. Então, a origem foi de baixo, depois subiram, depois desceram. Então, definitivamente, a origem dos celtas foi Hallstatt e todas as outras cidades e países da Europa foram frutos migratórios decorrentes dessa cidade. Isso foi assim um presente do cosmos. Eu tive uma criação mental, queria saber a origem e ganhei de presente no dia do meu aniversário. Foi no dia do aniversário, que maravilhoso. Foi no dia do meu aniversário e não foi algo planejado. Que espetáculo. Aconteceu. Veio. Nossa. Completando um pouquinho essa parte dos celtas, em 1646 tinha um cientista chamado Leibniz, que descobriu as mônadas de Leibniz. Você sabe o que é mônadas? As vidas, né? As vidas, as almas, tudo tem alma. A rocha tem alma, os vegetais. Na verdade, acho que a tradução melhor é alma, né? Alma, não é vida, né? Então, a Clóris, aquela antropóloga, minha amiga, me disse uma vez que Deus mandou para aquele local onde os celtas viviam. Eu vou explicar melhor depois. As mônadas da arte, da cultura, da filosofia, da música, da poesia, de tudo que é belo, porque a cultura celta é muito bonita. É uma cultura bem diferente da cultura romana, onde a mulher desempenhava um papel muito importante na sociedade. Ela podia assumir cargos políticos, ela era respeitada pelo homem, sabe? É uma coisa assim que eu valorizo muito. Pelo tempo de hoje, estamos precisando voltar no passado um pouquinho, o pessoal rever alguns conceitos. Não é verdade? Atrás, né? Não é verdade? Meu Deus. Então, é por isso que existem tantas obras, por isso que eu gosto tanto da Europa, né? Obras literárias como poesia do Goethe e outras coisas mais. Na Idade Média também tinha artes plásticas,
a filosofia, obras como Mozart, Chopin, Bach, Beethoven, né? Então, eu tenho um link com uma aula sobre Leibniz também no meu grupo, que daria para compartilhar depois. Depois eu vou deixar no comentário fixado o seu grupo lá para a galera que quiser participar. Sim. Bom, então esse é o fato histórico que eu queria compartilhar com vocês. Agora, falando um pouquinho da filosofia e os princípios que guiaram os sábios celtas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que os druidas encaravam a natureza, os primeiros druidas. Tirando aquela mitologia que eu falei dos druidas da terceira estrutura druídica da Irlanda, que vieram dos Cides, tá? Bom, os druidas tinham uma vida um pouco semelhante à dos indígenas. Eu acho que talvez seja uma tradição das culturas com o passar dos milênios, né? O templo dos druidas eram os bosques, tá? Era o templo sagrado. O carvalho era a principal árvore que eles veneravam. Por quê? Porque as raízes do carvalho eram extremamente profundas, que iam até o submundo, e os galhos iam até o céu. E o carvalho é uma árvore que dura séculos e séculos. Até hoje existem carvalhos na Europa que testemunharam as obras dos druidas. Eles eram os professores dos celtas. Era uma classe de elite, composta de 7 níveis. Existiam druidas sacerdotes, que era o nível mais elevado, médicos, poetas. Existia um nível que era parecido com os jornalistas, aquele que ficava caminhando em todas as vilas para recolher as notícias. Eles precisavam estudar aproximadamente 20 anos. Começava-se aos 7 e terminava-se mais ou menos aos 27. Eles não deixavam nenhuma obra escrita, porque eles acreditavam que a memorização feita através de associações e repetições era mais importante, e o aprendizado através do sentimento era muito mais importante e válido do que você ficar consultando um livro. Ou já pensou hoje com a internet? Você tendo o Google, você não memoriza mais as coisas, não é verdade? A sua memória fica preguiçosa. Então, por exemplo, por que eu lembro tanto daquela oração de São Francisco de Assis quando eu tinha 12 anos? Porque a emoção que eu tive quando eu li aquilo marcou minha vida. Isso acontecia também com os druidas. Cada poesia que eles memorizavam, o sentimento que eles tinham quando liam aquela poesia, faziam com que eles aprendiam com o coração. Interioriza, né? Ou a voz do coração, a voz do né? coração. Quando o discípulo está pronto, o mestre parece. Não é verdade? Eles não deixavam nada escrito também para não cair em mãos do inimigo, para que o inimigo não tivesse o segredo da sabedoria deles. Eles eram buscadores espirituais nato. Eles acreditavam que o sagrado se encontrava na natureza. Os druidas, eles conseguiam encontrar Deus em tudo, no canto dos pássaros, na imagem que a nuvem se formava no céu, no sussurro do vento, no movimento das folhas das árvores. Então, nesse momento, engraçado, eu percebi
uma certa similaridade, eu não saiu a palavra, com a Rosa Cruz, porque eles contemplavam a natureza e, de certa forma, é uma forma de meditação, não é? Então, buscador nato, meditação, relaxamento. A gente faz isso na Rosa Cruz, não faz? Pois é. Era a minha pergunta, inclusive, essa relação das práticas druidas com as práticas Rosa Cruzes, porque e agora eu falou falo, de buscador, falou, pá. Associação, as sociedades secretas tinham acesso a certas coisas, né? Como é que a gente sabe o que eles faziam se eles não deixavam nada por escrito? Quem fez as primeiras associações, anotações dos druidas foi Júlio César, o imperador romano. Por quê? Porque os celtas eram guerreiros tão valentes, que quando estavam guerreando, eles se atiravam para cima dos soldados romanos com tanta fúria que eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo da morte porque eles acreditavam que se morressem em combate, eles seriam duplamente recompensados numa vida futura. Eles acreditavam na reencarnação, que eles viveriam novamente. E isso fazia com que Júlio César ficasse pasmo. Poxa, quem são esses druidas? Por que eles conseguem que seus alunos sejam tão corajosos desse jeito? Nós precisamos destruir esses mestres. E eles foram assassinados. Mas ele deixou tudo registrado. Por isso que a gente tem informações sobre eles através de Júlio César. Que doideira. Eles conheciam como ninguém a astronomia. Já pensou que esse pessoal devia saber que a gente teve que inventar a roda novamente? Eles aplicavam ritos ao ar livre, nos equinócios, para poder ter uma agricultura mais fértil, para ter incentivar a fertilidade da terra. Eles desenvolviam agricultura, pecuária, tá? com muita facilidade. Eles sabiam muito sobre consciência, natureza e realidade. A realidade eles definiam como o mundo visível e o invisível. E o druida conseguia transitar entre os dois mundos através de portais. Mas só o druida. Maravilhoso. Porque era muito perigoso. Eles acreditavam que dormindo você conseguia fazer viagem astral. Bom. Depois você manda a fatura, que essa aula vai sair cara. É uma aula isso aí. Os valores, os principais valores que eles tinham era nobreza de caráter, justiça, né? E aí a gente tem como um mito, arquétipo, o rei Arthur, não é? O rei Arthur, o mago Merlin, o druida é o mago Merlin. Eu tenho... E todo mundo precisa de um estereótipo, de um herói, né? Na vida. O famoso arquétipo. O arquétipo do herói. E quando chegou a Idade do Ferro, o druida já fez já teve um mau presságio. Está chegando o materialismo. E isso não é um bom sinal. Porque o materialismo não leva o ser humano a uma vida plena. E acho que na época, eles já estavam prevendo o final de uma era. E hoje, o ser humano vive intensamente o materialismo. E poucos, como nós,
temos o privilégio de frequentarmos uma fraternidade como a Rosa Cruz, onde a gente é um buscador espiritual, né? Então a gente tem uma certa semelhança ao druida, né? Não é verdade? E vibrando pela paz e Pela o sucesso paz, da o humanidade, sucesso né? da humanidade. Não? Bom, cheguei no final do trabalho, eu vou continuar pesquisando. Esse é só um início, tá bom? Eu já falei aqui, não sei se você ouviu, mas você manda a fatura depois, porque Sim. essa aula vai estar aí cara. É uma aula. Não, a pesquisa, o básico foi isso? Não, Meu esse Deus. é um básico, é isso, só uma pincelada. Nossa. Eu gostaria muito de dedicar essa pesquisa de hoje à minha avó materna. Por quê? A minha avó se chamava Ana. Tá. Foi ela que me criou até os 6 anos de idade. A deusa Danu, que era a deusa dos celtas, o significado de Danu é Ana. E Ana significa luz. Danu era a deusa da fertilidade. Quando eu nasci em Santo Amaro. Santo Amaro era uma colônia alemã e austríaca. Lá não era São Paulo ainda, na época que minha avó morava lá. E quando eu nasci também não. Eu não sei quando que Santo Amaro foi integrada a São Paulo. E se era também eu não lembro mais. O padre falou para minha avó: a gente não batiza como Helga nos Balmer, tem que ter o nome de santo. A minha avó perguntou como se chama a Nossa Senhora aqui no Brasil. Ele falou Aparecida. Aí ela falou: então coloque Helga Aparecida nos Balmer. Então eu estou hoje aqui com uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida. Porque a vida toda eu falava, mas por que me deram esse nome de Helga Aparecida? Eu tinha que ficar explicando na baia porque eu me chamava Aparecida e eu não sabia. E aos 40 e poucos anos eu descobri que a Virgem Negra, tanto na Grécia como a Gaia, como para os celtas, é a deusa da fertilidade. E para os deuses pagãos, a deusa negra é a deusa da fertilidade. E Nossa Senhora Aparecida combina muito bem comigo. E ela já me realizou muitos milagres. Eu tenho a honra de me chamar Helga Aparecida. Maravilhoso. Tá? A minha avó, ela sempre foi a minha mãe espiritual. Ela me deu as primeiras coleções que eu li, que foi do Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era enorme a coleção que ela me deu, eu li inteirinha. E Alice no País das Maravilhas. E a minha avó era como eu, ruiva. Ela tinha as suas premonições. E falam que pessoas, como é que eu posso dizer, sensitivas, sempre pulam uma geração. É a avó, depois é a neta, vai pulando, né? E quando ela morreu, eu tinha uns 35 anos, eu senti muito a morte dela. Depois de uns 3 anos, ela me apareceu em sonho, daí eu fiquei sossegada. E é isso. Eu a tenho como minha mãe espiritual. Agora eu queria falar aquilo que você me perguntou no início, tá? Que você quer. O meu sonho adolescente, né? Tá. Bom, eu como adolescente, eu descobri a oração de São Francisco de Assis e conheci Joana d'Arc. Cabelo vermelho, né? Com a espada guerreira e tal. E naquela época, eu tinha meus valores. Coragem, justiça para transformar o mundo, e eu queria muito, muito estudar em Viena. Que não foi possível na época, claro, porque acabei me casando cedo e não deu.
Eu, durante a minha vida profissional, estudei, trabalhei, casei, constituí família, patrimônio. E eu, como buscadora, tive um caminho muito solitário. Hoje, estou realizada. De um tempo para cá, eu consegui, através daquela imagem, criação mental de adolescente, eu consegui, consegui a coragem, consegui montar o grupo, tenho vontade de transformar o mundo. Explorei Viena, explorei a Alemanha, entrei na Rosa Cruz, conheci a casa do Goethe, consegui pesquisar os druidas, consegui pesquisar alquimia. Helga, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que eu anotei, que vai acabar voltando um pouco no que você já falou. Sim. E provavelmente você vai falar, não, mas eu já falei isso, você não prestou atenção. Então eu vou deixar para fazer essas perguntas daqui a pouco. E vamos voltar numa pergunta lá do começo. E é você, Helga? O que você espera ser no futuro? O que você espera do seu futuro? Tem algum sonho? Me conta. Ah, sim. Bom, eu vou continuar pesquisando. Pretendo viajar mais. Mas eu tenho um sonho, sim. Eu sou um pouco tímida para falar em público. Mas eu gostaria muito de fazer palestras e de poder falar em público para poder divulgar o máximo que eu conseguir a cultura e os conhecimentos que eu adquiri e que virei a adquirir no futuro para quem se interessar. Que maravilhoso. Bom, deixa eu pôr até na geral aqui, mas quem estiver nos assistindo e tiver interesse, só mandar um e-mail pra gente. E pra você, Helga, a gente tá de portas abertas. Tem o espaço aqui. A gente tem um parceiro nosso, o Espaço Mind, que também faz locação de espaço para palestras. E lá cabe quanto de público você tiver. Então, espaço já tem. A timidez, aí o pessoal pode te falar, acho que não tá bem muito tímida não, tá fácil o negócio. Fica com a historinha que tá tímida, mas foi um banho de conhecimento aqui maravilhoso. Esse é um sonho também, é até interessante chegar nesse ponto, tá fora do script, mas me falaram uma vez com esse podcast, sabe? Eles falaram assim, acho que foi o Jamil, no episódio do Jamil, você tá plantando uma semente? Falei, cara, eu não tô fazendo nada, eu trago aqui as pessoas, eu penso nas pessoas que tem algum problema ali fora e trago pessoas que falam sobre os problemas que passaram, e falam sobre a sua jornada de vida. E aí pode inspirar outras pessoas a resolverem os próprios problemas, os próprios dilemas desse jeito. Então é o que eu vejo em você. É um conhecimento novo para muitos, eu sou um ignorante nisso, tanto que eu tô aqui tendo uma aula, falei, cobra que o valor é caro. Mas é esse benefício da luz. Então, plantar a semente. E eu acho que aí a sua timidez vai embora, porque você está plantando semente, falando com o coração de algo que você entende e você gosta. Então, só faltou espaço. Se precisar de falta de espaço, se é por falta de espaço, seja bem-vinda. Isso aí nós estamos aí para fazer. Mas que legal esse sonho. Fazer um podcast, por exemplo, esse videocast, né? Podcast era só áudio, agora o pessoal pôs vídeo, importou esse formato da gringa. É uma maneira que eu achei também de fazer exatamente esse sonho, que é levar o conhecimento. Só que no meu caso, como eu acabo me tornando aí com o decorrer da vida um generalista, eu percebi que o meu papel enquanto pessoa é talvez não é exatamente levar o conhecimento para a pessoa, mas eu sou o meio, eu posso ser o meio em que esse conhecimento é utilizado para transmitir esse conhecimento. Então eu posso fornecer uma caneta, posso fornecer uma borracha, posso fornecer um microfone, posso fornecer uma gravação, posso fornecer uma edição, posso fornecer uma borracha. Se aquilo condiz com uma certa moral, um caráter, não é um crime, não é uma vergonha, não é
um erro, eu sei que ali eu posso estar transmitindo. Então é isso, estou disponível. Precisando, vamos conversar. É legal saber da sua adolescência, legal saber desses detalhes. Mas eu quero partir para as perguntas ainda, que a gente estava pensando em algumas coisas aqui. Mandaram algumas perguntas. Eu acho que talvez você tenha que repetir alguma coisa, mas vou jogar. E vamos ver se tem mais alguma coisa para acrescentar. Deixa eu jogar a câmera em você. Então você permanece nessa câmera. E eu queria, se você tiver mais algum plus para dar a gente das relações das práticas druidas com as práticas rodas cruzes. Nossa, vamos reformular. Das práticas druidas com as práticas roda cruzes. Você falou que tem essa relação. Sim, a contemplação, que os druidas contemplavam a natureza para entrar num estado de harmonia. Aí eu acredito que seja o estado de harmonia que a Rosa Cruz busca através da meditação. Deixa eu até te cortar de novo. Você sabe que coisa interessante que você me lembrou agora? Esse estado de harmonia você trata como o estado de em paz profunda, talvez. Paz profunda, porque eles tinham uma paz profunda dentro do bosque. Que espetáculo. E nessa paz profunda eles se conectavam com o divino. Não é verdade? Interessante. Outra coisa, eles sentiam a energia da terra para fazer o processo de cura com a mão. Isso é muito interessante, você não acha? Ah, maravilhoso. Eles eram médios. A posição das mãos. A posição das mãos. Isso você acaba chegando até na questão do espiritismo, do reiki, de toda aquela coisa Sim. que a gente faz de imposição da mão, da bênção dos alimentos da Rosa Cruz. A bênção dos alimentos da Rosa Cruz. Que loucura. E fala que eu vou acrescentar mais. Eles acreditavam na reencarnação. Certo? A música dos pássaros, a música do vento. Bom, tem muita coisa em comum, é que agora você me pegou de surpresa. Mas tem bastante coisa. Ia perguntar um negócio, me fugiu agora. Falando em paz profunda, comentar com você, que a gente se conheceu na situação do... como chama? Do documentário. N poréns aí, mas nos conhecemos ali. E no capítulo 5 tem o capítulo do Frater Polovani, que fez a transição recentemente. Uhum. E aí eu fui atrás para ver quem era. Foi num sábado, um domingo, nós fomos até a casa dele fazer um bate-papo. E ele gravou, ele tem o texto, se eu não me engano, é dele, de um CD da Mork chamado Em Paz Profunda. Uhum. E aí ele tá guardado lá no meu sanctum, autografado. Depois nós vamos escutar o por ali para você ver. Você quer acrescentar mais alguma coisa nessa resposta? Eu posso passar para a próxima Pode pergunta? passar. Pode passar. Helga, e como você enxerga a relação do cosmos e da natureza? O homem é um microcosmo do macrocosmo, certo? Certo. Nós somos uma centelha do corpo divino. A natureza, segundo os druidas, são os deuses caminhando junto com os homens. Não é? Se você fere a natureza, você está ferindo o templo sagrado. Interessante. E tem uma... É um portal para o invisível, né? Interessante. É um portal. Segundo os druidas, é um portal.
as fontes, é um portal. O mundo é multidimensional. Basta acreditar, né? Exatamente. Eu queria voltar na pergunta anterior que eu lembrei. Prática druida, quando você fala da questão deles crerem na reencarnação, é desse modo como a nossa, que vai reencarnando até que você evolui e não precisa mais reencarnar, e em um dado momento você reintegra com a luz maior? Olha, como não tem registros, a gente imagina, né? A gente imagina. Mas nos trabalhos que eu li e nas reportagens que eu ouvi, a alma do guerreiro, enquanto não encarna no novo bebê, fica no outro plano, que seria a eternidade, né? Que é um céu maravilhoso aguardando a encarnação, né? Mas sempre encarnando num nível mais elevado. Mais elevado. Que demais. E voltando nessa história da relação do cosmos e da natureza também, tem uma frase, tá na Bíblia, tá no Alcorão, que é aquela situação que fala que quem tiver salvo um ser vivo vai ser como se tivesse salvo a humanidade, e quem matar ou dizimar um ser vivo é como se tivesse dizimado a humanidade. Muito interessante isso. Eles falam também que o carvalho, a árvore, é como se fosse um irmão. Então, quem machuca uma árvore é como se tivesse, ou mata uma árvore, é como se tivesse matado um irmão. Que loucura, que interessante. Você vê que o respeito é uma sociedade de respeito muito, muito intensa, muito antiga, né? É o meio ambiente. Que loucura, que legal. Interessante. Tá precisando voltar para os tempos nossos, né? Para ver se resgata alguma coisa. Eu tinha anotado aqui alguma coisa sobre vida após a morte, mas eu me empolgo e me perco nas perguntas. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Nada de especial. Não. Tá, e mais uma coisa agora. Você dedica o seu trabalho à sua avó materna. Sim. O nome dela é Ana, remete à deusa Danu. Como essa herança familiar influenciou a sua jornada como buscadora? Muito, 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 muito. Muito, porque eu sempre busquei do presente para o passado, e na minha cabeça sempre era assim: da onde eu vim, hoje eu estou aqui e eu quero saber para onde eu vou. Eu quero saber de onde eu vim, hoje eu estou aqui e para onde eu vou. Esse para onde eu vou, para mim não basta saber a eternidade. Eu quero saber de que planeta eu vim. Então eu sei que os druidas vieram de Sírios. Então eu imagino que se um dia eu não tiver que reencarnar mais, e se eu fui uma druida, eu acredito que eu volte para Sírios. Porque, gente, cansa reencarnar na Terra, não cansa. O problema não é. Mas o caminho, eu preciso pesquisar muito ainda para descobrir onde é Sírios, como, quando, por quê. Tem muita coisa. Tem muita coisa ainda pela frente. Bom, era isso, as perguntas eram isso, mas não, acho que tem mais. Opa, desculpa, tem mais uma aqui. Desde a adolescência, você mantém uma meta de vida baseada em valores nobres, coragem e justiça. Como você vê o papel desses valores para transformar o mundo hoje, combatendo o materialismo excessivo? Gente, não é fácil, hein? Não é. Eu começo... Bom, compara-se ao trabalho da formiguinha, né? Eu, dando um exemplo, tá? O grupo que eu criei, que eu acho que já ajuda bastante, a MOR, que ajuda bastante, e
Com o grupo, eu acho que já dá para divulgar bastante através de publicações, né, e material de cultura e de filosofia. E também, para você ter uma ideia, eu já fui o meu trabalho já foi reconhecido no NURAP, que é a ONG patrocinada pelo Rotary Club, que eu até te recomendei, né? Que emprega o jovem aprendiz. E lá tem muito jovem. Eu espero que eu até ajudo em trabalho social lá, né? Se a gente conseguir plantar essa sementinha na cabeça desses jovens, também poderia. Sim. A gente poderia fazer um bom trabalho. O que você acha? Bora. Mas o que eu ia falar, inclusive, papo sério, né? Um monte de pergunta, mas trazer o pessoal do Rotary e do NURAP, principalmente, para falar sobre esse trabalho, né? A gente ficou de marcar o almoço, eu acabei não marcando por conta de outras situações, mas trazer para expor, porque falam jovem é o futuro, e realmente é que a gente se limita a falar que é o futuro e tá tudo um caos, tá isso, tá aquilo, porque a gente olha pra gente. Mas daqui, sei lá, 50, 60 anos, não vamos estar aqui. Quem vai estar são esses jovens. Então o futuro é o futuro deles, né? É a gente conseguir mudar a realidade para eles não passarem aquela coisa negativa que nós passamos e ter só sucesso. Seria interessante. Vamos falar, vamos plantar, vamos fazer algum trabalho. Porque no currículo do primeiro... como é que eu posso dizer? Do estudo básico e o intermediário, eles não têm mais filosofia, estudos sociais, né? Para ter um pouco de valores na vida. Eles só têm matemática, português, essas... Antigamente tinha até a questão do estudo cívico, né? Eles não têm mais. Acima. E então, falando nisso, eu queria pôr uma observação que você já deve saber, mas eu lembrei, eu não peguei muitos detalhes ainda. Você sabe que Alice no País das Maravilhas também é um filme, é um desenho iniciático, né? Sim. Maravilhoso. É maravilhoso. Tem vários significados. Você tem que ler umas... Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. É que nem aquele livro, como eles falam, do livro do próprio Tratado de Reintegração dos Seres, dos Anônimos, eles falam que que você tem que ler 4, 5 vezes, porque cada vez você vai enxergando uma coisa nova, você fala, nossa, parece que o olho da alma abre e os véus caem. Elga, obrigado. Obrigado você. Maravilhoso. Desculpa qualquer coisa. Imagina, eu achei que ia ser uma coisa longa, difícil. Falei, meu, o que eu vou tirar dela com essa minha ignorância? Não precisei fazer nada, só tomei uma aula. Porém, e você já sabe disso, temos o momento caixinha. Ai. E o momento caixinha agora, deixa eu pegar aqui na caixa, vou jogar na Elga aqui um pouquinho, pra vocês ficarem com a beleza da Elga, porque eu vou... O que é o momento caixinha? Você já deve saber, mas o pessoal dessa casa não sabe. Então a gente tem uma caixinha aqui, que eu tô louco pra conseguir chegar lá na Editora Matrix, ganhar um apoio deles, que eu vou lotar um cômodo aqui com essas caixinhas deles, que são maravilhosas. Eles têm várias coisas, eu tenho lá embaixo, depois eu até te mostro, eu tenho caixinhas assim de jogos teatrais, dos próprios barbichas de improviso, tem uma diversão. Essa aqui, o nome é da autora aqui dessa, é o Sandro Bosco. Eu falei outro dia, acho que eu falei Sandra, mas é o Sandro Bosco. É a sabedoria do yoga. São 50 perguntas de autoconhecimento. Mas na realidade, eu acho que tem muito mais do que yoga, que ele tem algumas reflexões, é muito interessante. Bom, como é que eu estou fazendo aqui? A caixinha, eu vou dar as cartas para você, nós vamos literalmente colocar as cartas na mesa. Aqui é o ISBN, né? Vamos guardar. Você corta, embaralha, faz do jeito que você preferir. Tira uma carta, mas não lê. Aí você me dá que eu vou fazer a leitura. Mas bota a tua energia aí. Aqui mais fácil. Pode pegar e faz, fica à vontade. Mas já? Então vamos lá. Interessante.
vou pôr aqui para ler para você, é o seguinte. Quanto mais calma estiver sua mente, maiores serão as possibilidades de ter melhor saúde física e mental. O que tira você do sério? Por quê? O que tira? Exatamente isso. Quando alguém me afoba. Ai, olha, pode até ser o chefe. Se alguém me afobar, aí eu saio do sério. Eu não sei porquê, mas eu sou uma pessoa super calma. Vou precisar ter uma aula zen contigo, porque olha, vou te falar. Sou uma pessoa super calma, mas eu acho que ninguém deve afobar ninguém. Não, o caminho não é esse, né? Maravilhoso. Jovem, muito obrigado. Ai, obrigado você. Uma honra. Castilha, que indicou lá no começo. Obrigado, segundo Castilha. Episódio. Obrigado, Castilha. Obrigado, Sueli. Sueli também que falou. E é isso, obrigado você. A gente conseguiu agora abrir esse mais novo quadro aí para ampliar os nossos horizontes. Vamos ver se o Conso aceita vir aqui, se o ufólogo aceita vir aqui, se a antropóloga aceita vir aqui, a Elga aceita vir aqui de novo. E vamos pra cima. Quiser, vamos trazer o Paulo, que era pra estar aqui na produção com a gente. Ai, Paulo. Muito obrigado. É isso. Quero agradecer a você que assistiu até agora, você que nos apoia aí com essa honra de estar assistindo. Não te contei, mas tem o segredo, o Ulisses da GECOM é o responsável por ajudar a gente aí e deixar a câmera linda desse jeito, pra gente poder exibir. Inclusive, a Elga hoje, eu não ia fazer isso, ela não sabe que eu vou fazer isso, mas ela veio com um lenço todo especial. Fala um pouco do lenço. Meu lenço. Deixa eu mostrar na sua câmera que vai ficar mais legal. Aí, pronto, dá pra ver. Esse lenço eu comprei em Viena, no Belvedere. Belvedere é um museu onde existem várias obras de arte, né? E é o Beijo do Gustav Klimt, que é o artista plástico austríaco mais venerado pelos austríacos, né? E ele pintava telas com pedacinhos de ouro, sabe? E esse aqui é o quadro que representa a obra nacional da Áustria. Antigamente era um outro, mas está hoje exposto Agora você me pegou de surpresa e me esqueci o nome do outro. Está exposto em Nova York, que é uma judia ganhou... o nome do filme chama Dama Dourada. Adele é o nome do outro quadro, que era o quadro nacional da Áustria, mas ela ganhou a causa, eu concordo, e está em Nova York. Maravilhoso. Obrigada. O canal aqui também é elegância e cultura. Olha isso. Coisa maravilhosa. Gente, é isso. Muito obrigado. Elga, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, muito obrigado. E ó, é o seguinte, hein? Um beijão e um abraço do canal Voz do Coração.